Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou Bruno Fontes, professor de matemática, e seja bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a correção da lista de exercícios da segunda parte de função exponencial, tá? Por acaso você não assistiu a primeira parte ou não assistiu a teoria agora da segunda parte? Cara, os links das duas coisas estão aqui na descrição do vídeo. Então dá aquele confere antes de você assistir essa aula de correção, tá? E se você já está aqui para fazer a correção, já deixa aquela curtida aí no vídeo para você mostrar para o YouTube que esse vídeo ele é legal para ele entregar cada vez mais pessoas, tá? Então, ó, vamos nessa? Bora, bora, bora? Bom, galerinha, o que eu coloquei aqui para você? Primeiro, uma questão bem parecida com o último exemplo que a gente fez na última aula, né? Ih, caramba, tem uma coisa errada aqui, ó. Era para ser um sinal de mais, ó. Opa, opa. No seu você já vai estar com ele certinho, tá? Eu que digitei errado aqui. Bom, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Se a gente tem... Aqui eu troquei a posição do A e o B, tá? Não faz diferença nenhuma. O importante é, tem dois caras para serem descobertos aqui, então o que a gente faz? A gente vai lá no gráfico e procura duas informações, ó. Eu tenho dois pontos aqui, ó, bem bonitos. E aquela estrutura que eu mostrei para vocês ajuda a você desenvolver o problema. Então o que eu fiz? Primeiro eu anotei as coordenadas do ponto A, né? Depois eu anotei as coordenadas do ponto B. Aí a gente pegou essa função que a gente está vendo, y igual a mais b elevado a x, e a gente veio com o primeiro ponto, que é o ponto A, que tem coordenadas 0, 3. Esse 0 é o x, esse 3 é o y. Então a gente vai ter, ó, no lugar do y, 3, e no lugar do x, o 0. Beleza, só que b elevado a 0, qualquer coisa elevada a 0, é 1. Olha que lindo. E aí, esse 1 que está somando vai passar por outro lado subtraindo, ou seja, A igual a 2. Quando a gente faz isso, a gente já deu uma melhorada aqui na função. Ó. Eu já não vou escrever A, eu já vou escrever 2 no lugar. E agora, para descobrir a letra B, né, o segundo ponto, a segunda constante ali que está faltando, eu vou pegar e substituir o ponto B, que tem coordenadas 1 e 5. Então, no lugar do x eu coloco 1, no lugar do y eu coloco 5. Então, vai ficar 5 igual a 2 mais b elevado a 1. Esse 2 pode vir para cá subtraindo, né? Aí vai ficar 5 menos 2 é igual a b elevado a 1, que é b. E a gente encontrou que o b é igual a 3. Pronto, descobrimos aqui que essa função tem coordenadas, na verdade tem a lei y igual a 2 mais 3 elevado a x. Belezinha? Lindo, lindo, lindo? A pergunta era quem era o A e o B, né? O Azinho e o Bzinho. O Azinho é 2 e o Bzinho é 3, né? Show? Beleza. Agora aqui, ó, questão 2. Questão 2, ele pegou e falou o seguinte, ó, o crescimento de uma população de micro-organismos é descrito pela essa expressão. Então, vou destacar aqui, ó. Olha que lindo, ele já te deu a função pronta, em que K indica a quantidade de micro-organismos. Então, vou vir aqui e vou anotar. K é a quantidade de micro-organismos em um meio de cultura em função do tempo T. Então, T é o tempo. O gráfico representa a evolução de K em relação ao T. Ok. Então, ele está falando que isso daqui é o gráfico da função, ó, do K em função de T. Então, esse daqui é o gráfico dessa função que ele te deu. Ele quer saber o valor de M. O que é M? M é essa coordenada desse ponto aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui tem um ponto, e esse ponto tem uma coordenada aqui, ó, M, que está no eixo T, e tem uma outra coordenada que está no eixo K. Então, aqui que era o eixo X,
aqui, que era o eixo Y, tá? Então, esse ponto aqui, ele tem uma coordenada M e 6.563. Aqui o primeiro era o x, que foi substituído pelo tempo t, e o 6.563 era o y, que foi substituído pela letra k. Vamos substituir isso aqui, ó, na função. Ó, no lugar do k, 6.563, que é a quantidade, e no lugar do tempo, do t, eu vou escrever m. Então vai ficar assim, ó, 6.563 é igual a 81 vezes 3. Aí no lugar daquele t a gente vai botar um m. Então vai ficar m sobre 3, né? Que vamos fazer aqui, ó, aos poucos. Era 1/3, né? Vezes m mais... Não, calma aí. O mais fica aqui embaixo. Mais 2. O que a gente não pode errar, pessoal? A gente não pode errar a ordem que a gente vai desenvolver, né? Que a gente vai isolar essa potência, né? Então, a gente tem uma multiplicação e uma soma. Primeiro, a gente passa essa soma para o outro lado subtraindo. Então, a gente vai ficar com 6.563 menos 2 igual aquele 81 vezes 3. Esse 1 vezes m eu já vou multiplicar. Ó. 1 vezes m é m. Tá? 6.563 menos 2 é 6.561. Isso daqui é igual a 81 vezes essa potência feia. Vamos escrever. Esse 81 que está aqui, que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Tá? E aí eu vou combinar com vocês que fazer a divisão de 6.561 por 81 pode ser que não seja muito agradável. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e anotar essa fração aqui separada e falar, pô, será que a gente pode simplificar essa fração antes da gente se preocupar em fazer a divisão? Se eu dividir por 3, né? Se eu dividir por 3, vai ficar 2.100 e... deixa eu até fazer a conta aqui, ó, só para desencargo. Ó, dividiu por 2, aí aqui ficou 5, 5 dividido por 3 dá 1, sobra 2. 26 dividido por 3 dá 8, sobra 2. 2.187. 81 dividido por 3 é 27. Já é mais agradável fazer essa divisão do que essa. Mas eu vou dividir por 3 de novo. Porque 27 dividido por 3 dá 9, né? E o número de cima dividido por 3, ó, 21 dividido por 3 dá 7. E depois 87 dividido por 3 dá 29. Já melhorou de novo. Eu vou dividir por 3 de novo. Dividido por 3 de novo, vai ficar 243 sobre 3. E 243 dividido por 3 deu 81. Olha que lindo. Então, quando eu faço essa conta aqui, fica 81. E aí, olha o que aconteceu. A gente caiu numa equação exponencial bem simples. Por quê? Porque a gente ficou com uma potência de um lado e do outro a gente ficou com um número que a gente pode pegar e fatorar e escrever na forma de potência. Então, fatorando esse 81, a gente vai encontrar, ó, olha que lindo. Fala para mim. Olha que lindo. É 3 elevado a 4. E aí, uma vez que a gente faz isso, a gente encontrou, ó, potência de mesma base. Ó. Uma igualdade com potência de mesma base. Então, quer dizer que esses expoentes têm que ser iguais. Então, vou dizer que 4 é igual a m sobre 3. Esse 3 que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar m igual a 4 vezes 3, que é 12, que é a nossa letra D. Belezinha? Lindo, lindo, lindo? Show de bola. Vamos lá. Questão 3.
Admita que um tipo de eucalipto tinha expectativa de crescimento exponencial. Olha que lindo, ó. Crescimento exponencial. Vou marcar aqui, ó, crescimento exponencial. Nos primeiros anos após seu plantio, modelado em função dessa função aqui, ó, qual y é a altura, deixa eu marcar aqui, ó, y é a altura, e t é o tempo em anos. E a é uma constante maior que 1. Então, a é uma constante maior que 1. Ok. O gráfico representa a função y. Então, essa daqui, ó, pum, é essa função que está aqui. Admita que y igual a zero fornece a altura da muda quando plantada. Então, ó, quando y é igual a y0, o y0, o que é y0? Significa o y quando o t é igual a zero. Tá? É esse ponto aqui, ó. Tá? Esse ponto aqui, ó, quando t é igual a zero. É a altura quando foi plantada. Ou seja, ela foi plantada com meio metro, né? Pelo que a gente está olhando aqui, ó, a altura da muda é de meio metro. E deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros. Então, se era meio metro e vai crescer 7,5 metros, eu vou pegar e vou cortar quando chegar a 8 metros, ok? Então, eu quero saber, quando chegar aqui em 8 metros, eu quero saber quando vai ser esse tempo aqui para eu poder cortar, tá? E aí, o que a gente vai combinar? O tempo entre a plantação e o corte em ano é igual a... Cara, se quando chega na altura 32 demora 6 anos, você está proibido de marcar a letra C, né? Porque eu quero que chegue na altura 8. Mas, log a gente não estudou, mas eu acho que não deve ser essa resposta aqui. Deixa acontecer, vamos fazer e vamos ver o que vai acontecer aqui, tá? Deixa acontecer naturalmente. O que a gente combinou, pessoal? A gente combinou que a gente vai olhar para a função é y, deixa eu botar aqui, ó, y igual a elevado a t menos 1. Repara o seguinte, ó, y é a altura e o t é o tempo. Então, tem um cara aqui que você não conhece. Se tem um cara aqui que você não conhece, você tem que ir lá no gráfico e pegar alguma informação importante para você descobrir esse cara que você não conhece. E aí, no gráfico, tem 2 pontos que você pode fazer isso. Você pode fazer isso nesse cara aqui ou nesse cara aqui, tá vendo? Ó, tem 2 opções para você. Onde você acha que vai ser mais tranquilo? Pegar nesse ponto aqui, no primeiro ponto que tem coordenadas 0 e 0,5, ou no ponto que tem coordenadas 6 e 32. E aí? Opa, desculpa. Coloca aí no chat. Você vai preferir trabalhar com números menores, mas com fração, ou com esse número maior aqui, e sem fração? Provavelmente, você deve ter respondido esse daqui. Então, o que eu vou fazer? Coloca aí no chat aí, se você prefere. Opção, números menores com fração ou números maiores sem fração. E aí, ó, se você está aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse daqui para você ver o que teria que ser feito se ele não te desse essa situação aqui, se ele só te desse essa situação daqui. Então, vamos lá. O que acontece? Vamos colocar aqui as coordenadas do ponto 0 e 0,5. Lembrando, ó, esse é o y. Esse daqui é o x, que está aqui, ó, como eixo t, né? Aqui, ó, o eixo x está no tempo. E aí a gente vai substituir, ó, no lugar do y 0,5 é igual a A. No lugar do t eu vou colocar 0. Beleza? Aí, cara, 0,5 não é a mesma coisa que 5 décimos? Vamos deixar aqui 5 décimos? Pode ser?
E aqui vai ficar A elevado a menos 1. E aí o que que a gente combinou? A gente pode pegar e inverter quando esse expoente for negativo, a gente pode inverter essa base aqui, né? E trocar o sinal do expoente. Então, se a gente inverte essa base aqui, vai ficar 1 sobre A, e aí o expoente vai ficar 1, né? Olha que lindo. Já esse 5 sobre 10 não é legal, por quê? Não é legal no momento, porque aqui não está escrito 1. Vem cá, dá para simplificar esses 5 décimos? Dá, né? Então, ó, simplificou esses 5 décimos, dividiu por 5 ficou 1, dividiu por 5 ficou 2. Então, ficou 1 meio. Cara, você tem uma igualdade aqui de duas frações. Se o numerador está igual, o denominador tem que ser igual. Então, aqui você descobriu que o A é igual a 2. Cara, isso é uma das maneiras da gente desenvolver essa informação aqui, tá? Se você tivesse pego essa daqui, olha como é que iria ficar, ó. Você ia pegar y igual a elevado a t menos 1. Vamos trocar aqui o t aqui, ó, pelo 32, né? Ó, 32. O t não, o y por 32. A elevado, no lugar do t, vai entrar o 6, né? 6 menos 1. Só que assim, 6 menos 1 é 5. E como isso daqui está em potência, a gente vai ter que transformar esse 32 em potência. Transformar 32 em potência é pegar e fatorar. Dividiu por 2, 16. Dividiu por 2, 8. Dividiu por 2, 4. Dividiu por 2, 2. Dividiu por 2, 1. Olha que lindo, ó. Ficou 2 elevado a 5, ó. Cara, você encontrou uma equação exponencial onde os expoentes são iguais. Então, as bases têm que ser iguais. A igual a 2, tá? Ó, chegou no mesmo A igual a 2. Só que aí, lembra que a gente queria saber quando que vai chegar em 8 metros, né? Então, a gente tem aqui, ó, a função y igual a 2 elevado a t menos 1, certo? Eu quero saber quando essa altura aqui vai virar 8. Só que 8, ó, vê se você já não tem um 8 fatorado aqui, ó, aqui na minha esquerda, ó. Ó, o 8 já está fatorado aqui, ó, é 2 ao cubo. É 2 ao cubo. É igual a 2 elevado a t menos 1. Se aqui eu tenho uma equação, ó, exponencial que a base está igual os expoentes. 3 igual a t menos 1. T, passou esse 1 para lá somando, t igual a 4, que é a nossa letra B de belezinha. Show, show, show? Lindo, lindo, lindo? Pessoal, olha só, olha só, olha só, olha só, look to me, look to me. Então, cara, função exponencial vai ter várias abordagens diferentes. O importante é a gente ter a ideia do que exponencial é uma multiplicação bem repetida, tá? Repetida várias e várias e várias vezes. E aí, se a gente tem essa ideia, a gente consegue simplificar o nosso problema, tá? Então, a gente vai fazer agora uma próxima questão que ela poderia ser gigante, mas a gente vai reduzir ela porque a gente vai pegar a ideia principal, tá? A gente vai pegar a ideia principal. E aí, ó, já vou aqui, ó, pedir para você já dar aquela curtida no vídeo. Se você chegou até aqui e ainda não deu aquela curtida, tá? Que a gente só tá fazendo questão de vestibular, cara. Olha que lindo para você se preparar. E se inscrever no canal aí, caso você ainda não seja inscrito, tá? E não esqueça de compartilhar lá com aquele teu amigo lá que tá precisando também, tá? Vamos lá, questão 4. Questão 4, eita, a gente tem aqui, ó, enquanto um ser vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera, tá? Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos. É tempo pra caramba, né? Ou seja, um fóssil de uma quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono... Não, calma aí. Ou seja, num fóssil de um organismo que morreu há
5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Olha o que ele falou. Olha o que ele falou. Olha que lindo. Depois desse período, vai ter a metade do que existia. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil. Aí ele te deu uma fórmula aqui, ó, gigante, tá vendo? Mas, ó, entende essa fórmula aqui, ó. A quantidade Q vai variar de acordo com o tempo T, vai variar de acordo com o tempo T, em relação a uma quantidade inicial aqui, ó, que é o Q0, tá vendo? Ó? Q0 é a quantidade inicial, quando o cara está vivo. Aí, o que acontece? Esse 2 aqui, quando a gente pensa em multiplicar por 2, a gente está dobrando, né? Mas, ele não falou que era metade? Como é que essa fórmula está certa se ele está falando para multiplicar por 2 e ele quer a metade, né? E diminui pela metade. Olha o expoente aqui negativo, ó. Olha esse expoente aqui negativo. Esse expoente negativo significa que a gente pode inverter essa base aqui. E o inverso do 2 é meio. E aí, quando você inverte essa base, vai ficar meio elevado a t sobre 5.730, tá vendo? Então, aqui a gente tem uma potência, ó, com essa base da metade, ó. O expoente, beleza, é uma coisa lá meio feia, mas o importante, ó, que aqui, ó, metade. Então, o que a gente vai fazer? A gente já entendeu que é a metade, que é o que está diminuindo, tá? Está diminuindo de 5.730 anos em 5.730 anos. E aí ele fala assim, um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 neles existente. Na tabela temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 referidas às espécies vivas. Então ele falou o seguinte, ó, essa espécie 1 inicialmente tinha 128, essa espécie 2 tinha 256, essa espécie 3, 512, essa espécie 4, 1024 e essa espécie 5, 2048. Você percebeu que foi dobrando de um para o outro? Ele foi dobrando para facilitar a sua vida, tá? Ele foi dobrando para facilitar a sua vida. É legal a gente conhecer as potências de 2. Deixa eu colocar aqui, ó, as potências de 2. Ó, vamos lá. 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. 2 elevado a 6, 64. Ó. Tô dobrando. 128, 256, 512, 1024 e 2048. Então, ó, vamos pegar esse daqui como referência. Ó. 2 elevado a 10 é 1024. Ó. Onde é que ele está? Ele está aqui, ó. 2 elevado a 10. Aí aqui, ó, é antes dele, ó, é o 2 elevado a 9. Aqui é o antes dele, ó, 2 elevado a 8. Aqui é o antes dele, ó, 2 elevado a 7. Qual a metade de 128? É 64. E a metade de 64? 32. E a metade de 32? 16. Que não apareceu aqui, né? Mas seria 2 elevado a 4. E a metade de 16? É o 8, que é o 2 elevado a 3. Ó, o 512 repetiu aqui, né? A gente sabe que é o 2 elevado a 9. O 2048 é o dobro do 1024. Então é o 2 elevado a 11. E o 128 é o 2 elevado a 7. Beleza. Repara o seguinte, pessoal. Olha para os expoentes que você tinha aqui. Olha para os expoentes que você tinha aqui.
E olha para os expoentes que ficaram. Opa, como é que eu apaguei? Que ficaram em cada um dos fósseis. No fóssil 1 era 7 e passou a ser 5 a potência, ou seja, foram dois ciclos daquela quantidade de anos lá, ó, 5.730. Ou seja, foi 10.000 anos. Do 8 para o 3 foram 5 ciclos. E você não precisa fazer essa conta, porque todos eles estão baseados no mesmo ciclo, né? Então aqui, ó, do 9 para o 6, 9 para o 6, 9 menos 6, 3 ciclos. Aí do 10 para o 9, aqui foi um ciclo só. E aqui do 11 para o 7, 11 menos 7, 4. Então, ó, o que teve mais ciclos foi esse cara aqui, ó. Foi o fóssil 2. E aí a gente marca aqui, ó, letra B. Belezinha? Lindo, lindo, lindo? Show de bola. E agora aqui, ó, para fechar, ele pegou e falou o seguinte, ó, diferentes defensivos agrícolas, também conhecido como agrotóxicos, né? Podem, olha só como é que a pessoa pode esconder aqui, ó. Agrotóxico pode intoxicar trabalhadores do campo. Tá? Admita uma situação na qual, quando intoxicado, o corpo de um trabalhador elimine de modo natural a cada 6 dias 75% dessa quantidade absorvida de um agrotóxico. Dessa forma, na absorção de 70 miligramas, a quantidade presente no corpo será dada por, ó, ele te deu a fórmula, ó, onde V vai ser o valor da quantidade que você tem e o T vai ser o tempo que vai demorar para passar, né? Ó, T é o tempo em dias que é necessário para que a quantidade se reduza a 25. Então ele quer que a quantidade se reduza a 25. Primeira coisa, pessoal, antes da gente resolver essa questão, deixa eu fazer uma observação. Tá vendo aqui a cada 6 dias? Olha esse 6 para onde ele foi parar. Olha o 6 para onde ele foi parar. Vê se tem algum padrão com esse a cada 5.730 anos, para onde ele foi parar aqui, ó, na função, ó, na questão anterior, ó. Então, esse período aqui vai ser exatamente o divisor desse expoente, tá vendo? Ó? Aconteceu isso na 4, aconteceu isso na 5. É esse padrãozinho que a gente tem aí. O que é esse 75% de redução, pessoal? Se é 75% de redução, significa que a gente tinha 100% menos 25%, 100% menos 75%, sobrou 25%. Só que 25% em fração é 25 sobre 100, que a gente pode escrever na forma decimal, que foi o que ele escreveu aqui, ó, 0,25, tá vendo? E 50 é a quantidade inicial, ó, a quantidade inicial. Que na questão anterior, ele estava com preguiça de destacar qual era a quantidade inicial, porque cada quantidade inicial era diferente em cada um dos fósseis, tá vendo? Então aqui a quantidade inicial que a gente tinha aqui ia variar de um para o outro aqui. Mas tem um modelinho nessa questão, tá? Mas agora, você não precisava saber de nada disso. O importante era você pegar esse V aqui, ó, e substituir ele por 25, que ele queria saber quando que ia voltar, ficar a 25. Aí você vem aqui e escreve 25 igual a 50 vezes esse 0,25. Posso escrever esse 0,25 como 25 sobre 100 na forma de fração? Pode ser. Tá vendo esse 50 que está aqui? Esse 50 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 25 sobre 50. E aqui
essa outra fração vai ser 25 sobre 100. Sempre que você tiver fração, pessoal, tenta simplificar para facilitar a sua vida. Então, ó, vou simplificar essa primeira fração aqui por 25, vai ficar 1 sobre 2, tá? Então, 1 sobre 2. E a segunda fração eu também vou simplificar por 25, ó. Vai ficar 1 sobre 4. 1 sobre 4. Beleza? E aí, pessoal, a gente tem aqui uma potência, só que isso daqui não é uma potência, né? Na verdade, aqui é meio. Só que um quarto, a gente pode escrever isso daqui como, ó, vê se você não concorda que meio elevado ao quadrado é 1 sobre 2 ao quadrado, 4. Então, essa segunda fração que está aqui, né, a gente vai escrever como meio elevado ao quadrado. Só que era isso daqui elevado a t sobre 6. Aí a gente tem aqui, ó, potência de potência. Quando a gente tem potência de potência, a gente repete a base, que no caso é um meio, e multiplica os expoentes. Os expoentes aqui vai ser 2 e t sobre 6. E agora a gente pegou e escreveu, ó, meio desse lado, meio desse lado. Então quer dizer que esse expoente que está aqui é igual a esse expoente que está aqui. Tá vendo o expoente que está aqui? Não, porque o expoente que está ali está invisível. Ó. É 1. Então eu vou escrever que 1 é igual a 2t sobre 6. Agora esse 6 que está multiplicando, dividindo, eu vou passar multiplicando. E esse 2 que está multiplicando t, eu vou passar dividindo. Aí vai ficar 1 vezes 6 dividido por 2. Ou seja, t igual a 3, que é a nossa letra D de belezinha. Lindo, 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 pessoal. Fala para mim, o que você achou dessa questão, tá? São questões bem repetitivas, essas questões, tá? E assim, o que a gente vai combinar? O que pode acontecer é que pode ficar mais fácil, mais difícil, de acordo com os números que forem aparecendo para você. Então, assim, é legal a gente ter aquele domínio das propriedades de potência, por isso que a gente começou lá na primeira aula falando das propriedades de potência, antes da gente falar de função exponencial, tá? Que a gente precisa dessas propriedades para a gente conseguir desenvolver mais tranquilo essa resolução, tá? Então, galera, por hoje é isso, né? E aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, valeu, um abraço e até logo. Tchau, tchau.